Meu nome é Tamires, este é o canal Gaveta Abandonada e hoje nós vamos falar sobre safari. Nós fizemos uma viagem para a África do Sul no final de outubro de 2019 e um dos itens que devem ser feitos numa viagem pelo país é um safari. Para isso, nós escolhemos o Parque Kruger. Ele é um parque que fica na divisa com Moçambique e é um parque gigantesco. Ele tem quase 20 mil quilômetros quadrados. Então não é um local que você vai conhecer todo ele por inteiro. Para isso a gente normalmente escolhe uma região e nós escolhemos a região sul do parque. Ela é conhecida por ter uma concentração maior de animais, porque ali tem mais rios, e também é uma das regiões que é mais visitada pelos turistas. Então sempre são dois itens a se pesar bastante. Nós fizemos 2 dias de safari e para isso nós usamos como base a cidade de Nelspruit, que é uma das maiores cidades da região, mas que fica em torno de 50 minutos a 1 hora da entrada mais próxima do parque. A gente optou por ficar nessa cidade porque a gente não queria fazer 2 dias seguidos de safari. A gente usou um desses dias para fazer a rota panorâmica, que depois a gente vai falar. E também a gente considerou, por ser uma cidade grande, a gente conseguiu acomodações bem mais interessantes por um preço bem mais baixo. Para quem não se hospeda dentro do parque, como foi o nosso caso, existe um horário para entrar e um horário para sair. E quem ultrapassa o limite do horário de saída paga uma multa que ela é bem alta. No primeiro dia, a gente tinha planejado entrar em um portão, fazer como se fosse um U invertido, passando por Iscuscusa, almoçando em Iscuscusa, passando em Lower Sab para tomar um café da tarde e saindo pelo outro portão. Olhando no Maps, esse trajeto dá para fazer tranquilamente, na velocidade que é permitida, que são 50 km por hora. Só que até você começar a fazer o safari, você não tem a noção de que dificilmente você vai andar 50 km por hora. Porque se você andar nessa velocidade, você não vai enxergar animal quase nenhum. Então, na verdade, dentro do parque, a gente acaba muitas vezes andando a 20 km por hora, parando, porque tu para ver um animal, para tirar foto, para observar, mas tu anda muito devagar. Então, esse trajeto, que para nós parecia super tranquilo de ser feito, na verdade teve que ser feito bem corrido. Nós entramos no parque, não entramos na hora que abriu, chegamos um pouco mais tarde, ali pelas 9 horas, e ficamos até o horário de saída, dirigindo esse tempo todo. Isso é bem cansativo, principalmente porque a gente tu tá dirigindo, tá na estrada aqui, mas tu tem que ficar toda hora olhando para o lado, olhando para o outro, porque os animais, alguns vão passar na sua frente? Vão, vários passaram, mas a maioria vai estar nas laterais. Então no primeiro dia eu saí com uma dor no pescoço gigantesca, de ficar tensa, olhando para o lado e forçando a visão, tentando enxergar além da savana. Existem 2 formas de você conhecer o parque. Uma delas é chamada de self-drive, que nada mais é você ir com o seu carro e dirigir livremente, sempre dentro das estradas. E a outra opção são os game drives. Os game drives são passeios organizados pelos rest camps, onde você paga uma taxa e vai junto com outras pessoas e um guia naquelas caminhonetes de safari que são abertas para conhecer os locais. Os game drives, eles têm algumas opções para quem está dentro do parque de fazer, por exemplo, passeios bem no início da manhã ou já anoitecendo, bem de madrugada ou no finalzinho da noite. Então são experiências um pouco diferentes que também podem ser adquiridas dentro do parque. O Game Drive, ele também não pode sair das estradas, então essa não é uma diferença dentro do Kruger. Existem reservas ao redor do Kruger, que são chamadas do Great Kruger, onde, daí sim, nessas reservas privadas, esses Game Drives, eles saem e podem chegar bem mais perto dos animais. E daí você pode perguntar, se os animais são fáceis de ser vistos? Sim, alguns são muito fáceis. Logo depois que a gente entrou no parque, logo em seguida já tinha algumas girafas atravessando a estrada na nossa frente.
Os animais mais fáceis de serem vistos e que você com certeza vai visualizar são a girafa, elefantes, zebras. Por quê? Porque eles são animais que são facilmente destacáveis na savana, seja pelo seu tamanho ou pela sua coloração. Outros animais que a gente viu com muita facilidade também: kudos, gazelas, antílopes e impala, e outros desse mesmo estilo, porque a gente não sabe o nome de todos. Tem muitos pelo parque. E macacos de diferentes espécies. Além desses animais, a gente também viu hipopótamos, gnu, crocodilo, hiena, gavião, diferentes tipos de pássaros, incluindo aí o calau de bico amarelo, que é o zazu do Rei Leão, o javali, que é o pumba do Rei Leão, e, é claro, o leão. O leão, ele é um dos animais que é conhecido como um dos Big Five. São os grandes animais da savana. E esses animais normalmente são aqueles que todo mundo vai atrás. Quais são os Big Five? O leão, o elefante, que a gente já falou que é bem fácil de encontrar, o rinoceronte, o búfalo e o leopardo. O leopardo, a gente tem uma história curiosa também, porque esses animais que eles são muito procurados, é muito fácil de se formar um congestionamento em volta, principalmente se eles estão próximos de estradas pavimentadas, que é onde a maioria das pessoas passa. Então, a primeira vez que a gente passou, tinha um monte de carros olhando para uma árvore. Sem brincadeira, a gente ficou uns 10 minutos olhando aquela árvore, tirei foto de vários pedaços daquela árvore e não enxerguei bicho nenhum. Até que a gente perguntou para um carro que estava passando e ele disse: tem um leopardo ali na árvore, mas agora ele realmente está meio difícil de ver. Então, desistimos, voltamos, fomos lá almoçar. E depois, na hora de almoçar, acabamos decidindo voltar pelo mesmo caminho para tentar ver de novo, né? Já que o leopardo estava ali, de repente a gente dava sorte. Voltamos, o congestionamento estava muito maior, várias pessoas tinham marcado ali no mapa que tinham visto o leopardo ali nessa região. Agora daí a gente decidiu, não, a gente não vai sair daqui sem ver esse leopardo. À medida que o carro foi conseguindo chegar mais perto da árvore, a gente parou, começou a olhar, não conseguia encontrar, até que a gente perguntou para um guia que estava passando nesses game drives. Daí ele perguntou: vocês olham ali, puro galho que está seguindo, agora vai bater um raio de sol, vocês vão ver. E daí a gente conseguiu finalmente ver o leopardo. Vimos o leopardo inteiro? Não. Vimos o leopardo deitado, vimos a parte de baixo dele, mas para nós já foi uma experiência bem legal, já considero que o leopardo está visto para essa viagem. Nós demos muita sorte de, nos 2 dias de safari que nós fizemos, de ver os 5 animais. Não é uma coisa que acontece com todo mundo, porque os animais, a gente tem que ter um pouco de... é uma mistura de sorte com tempo e com paciência e com troca de informações. Quando a gente vai para um dos rest camps, e em qualquer um deles tem, existe uma placa onde as pessoas podem sinalizar quais são os animais que foram vistos por elas, tanto no dia anterior quanto no dia atual, e elas marcam aqueles animais no mapa para que outras pessoas possam se guiar por ali e tentar encontrar esses mesmos animais. O rinoceronte, ele não pode ser marcado nem nesses quadros que eu acabei de mostrar para vocês, porque ele ainda tem a caça muito forte. E o rinoceronte é um animal que está próximo da extinção. Então, para não atrair possíveis caçadores dentro do parque atrás dos rinocerontes, ninguém pode sinalizar aonde eles foram vistos.
Agora, de todos os animais que a gente viu, o que pra nós foi o mais legal é o da história que eu vou contar agora. A gente estava passando de carro por uma estrada de terra e tinha um carro parado logo à frente com algumas gazelas no meio da rua. As gazelas elas estavam paradas, com a orelha um pouco em pé, como se estivessem prestando atenção em alguma coisa, então a gente não avançou. A gente resolveu esperar um pouco. Esperamos ali alguns minutos, elas não pareciam estar muito decididas para onde iam. O carro que estava na nossa frente resolveu andar um pouco. Quando ele começou a andar, e a gente também, as gazelas começaram a vir, a sair do mato e voltar de onde elas tinham vindo. E nisso elas começam a voltar correndo. Isso só pode significar uma coisa: tem um predador por ali. A gente andou mais um pouco e já tinha um carro parado um pouco mais à frente, observando no meio do mato um guepardo. E esse guepardo, ele estava com alguns filhotes também. Então a gente conseguiu ver, graças à câmera, porque a olho nu não tinha como enxergar os bichinhos tão longe, mas foi uma experiência muito legal. E enquanto a gente estava ali, veio um outro carro ainda da direção na qual a gente estava seguindo e nos avisou: olha, mais pra frente tem outro e tá mais perto, acho que vocês vão conseguir ver. Um pouco mais à frente tinha uma clareira e tinha um guepardo muito próximo de onde a gente podia ficar. Era um guepardo que tinha acabado de encontrar uma caça, tinha acabado de fazer a sua caça, e ele estava ali, feliz, embaixo de uma árvore, se alimentando. E vários abutres em volta, só esperando liberar aquela carninha também. Foi uma experiência muito legal, porque é o tipo de coisa que a gente sempre torce para ver quando a gente vai num safari, né? Que é ver a vida animal ali, acontecendo, né? Coisas que a gente não vai ver num zoológico, coisas que a gente não vai ver no nosso dia a dia. Então essa experiência de ver, conseguir ver no final do dia de novo um guepardo se alimentando, foi muito legal para nós. Como eu falei antes, ver os animais é uma questão de sorte, mas tem algumas dicas que podem ser seguidas. Uma delas é levar um binóculo. Infelizmente a gente não fez isso, mas foi uma coisa que eu senti bastante falta. A gente levou uma outra câmera que tem um zoom um pouco melhor, um zoom de 14 vezes, e graças a ela a gente conseguiu ver muita coisa que com os nossos olhos a gente não estaria vendo. No início da manhã, logo que o parque abre, e mais no final da tarde, são horários mais fáceis de ver os felinos. Por acaso, ou não, foi o horário que a gente viu o leão, já quase saindo do parque, foi o horário que a gente também viu os guepardos. Outra questão é seguir os rios. A gente foi numa época, que é final de outubro, onde já deveria ter iniciado a temporada de chuvas, mas isso não tinha acontecido ainda. Então, vários dos locais onde era marcado no mapa que tinha rio, estava completamente seco. Outra dúvida comum é sobre a infraestrutura do parque. E eu posso dizer que isso foi bem surpreendente. Os rest camps, que são os locais onde tem acomodações, por exemplo, eles são super completos. A gente passou pelos dois, que acredito seriam os dois maiores, que é o Iskuskusa e o Lower Sabi. Eles têm restaurante, eles têm o local onde você pode estacionar o carro, descer, porque daí sim são locais seguros, cercados, pode esticar um pouco as pernas. Tem mesas para fazer piquenique, para quem quer levar comida de casa, não tem problema levar comida. Tem posto de gasolina, e uma coisa que eu achei muito legal é que o posto de gasolina não tem um preço mais alto do que os postos que ficam fora, então não tem problema de abastecer lá dentro, você não vai pagar um preço maior por isso. E tem várias opções, tem lojas, um deles tem até auditório e anfiteatro, para a gente ter uma noção do tamanho desses locais. No Iskuskusa, que foi o nosso primeiro dia, a gente almoçou no Katli Baron, que é um restaurante de rede que existe em vários parques nacionais pela África do Sul. E no outro dia a gente almoçou em Lower Sabi, no Mugendin, que é uma rede
de cafeterias que tem na África do Sul, com várias opções de sanduíches, de comida, de o que você quiser tem lá. Então você não precisa se preocupar com a alimentação. Se você também não quiser almoçar, fazer um grande almoço, você pode comprar no mercado e ir comendo no carro. Também é importante levar água, ter sempre com você no carro, e lanches, porque dificilmente você vai ficar, cada vez que quiser comer alguma coisa, se deslocar até um rest camp, até porque eles não são tão próximos assim. Então levar lanches no carro, frutas, coisas para você, lembrando sempre que é expressamente proibido alimentar os animais, até por uma questão de segurança sua e do animal, e, obviamente, não jogar lixo pela janela.